Pessoal, boa noite, a paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus. Uma noite abençoada de quarta-feira para vocês que estão entrando nessa mensagem agora. Que o Senhor possa falar ao seu coração, ministrar uma palavra. Eu já peço que você curta esse vídeo, você se inscreva no canal. Fazendo isso, você vai estar abençoando o canal e assim divulgando para que outras vidas, outras pessoas possam ser alcançadas por esse canal e por essa mensagem. Deserto é um lugar de provação, isso todo mundo sabe, não há aqui nenhuma novidade para nós, né, quanto à provação e todas as adversidades que enfrentamos no deserto. Mas eu queria trazer um aspecto bem particular dessa condição, né, desértica. Quando nós falamos de deserto, e indo no texto hebraico, no original bíblico, né, a Bíblia, ela no Antigo Testamento foi escrita em hebraico, no Novo Testamento em grego. Então, quando a gente vai no original, o hebraico, a palavra deserto, ela significa midbar. E a raiz dessa palavra, ela traz para nós um significado surpreendente, porque a raiz de midbar vem de davar. E davar, basicamente, em hebraico, significa palavra dita ou a palavra que sai da boca de alguém. Logo, o deserto é um lugar de se ouvir a voz de alguém. E deserto é para isso. O deserto é um lugar de aprendizado. O deserto é um lugar onde Deus ele nos leva a um pessoal, a um particular, né, onde Ele coloca um banquinho e Ele conversa conosco. Os desertos têm a capacidade de nos transformar e de transformar a nossa vida. É necessário que a primeira transformação aconteça. Porque as pessoas elas querem tanto a segunda transformação, que é a transformação da vida, mas elas não almejam a transformação pessoal. E sem a transformação pessoal, ainda que haja algum nível de transformação de vida, não será duradouro. Eu vou repetir. Se você não alcançar a transformação pessoal no seu processo deserto, quando vier a transformação ou se vier algum nível de transformação de vida, isso não vai durar. Porque o principal é a base, o principal é a estrutura, o alicerce que você alcança no deserto. A mudança de vida, a transformação quanto pessoa. Deserto é o lugar de ouvir a voz de alguém, como eu falei, né? Davar. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós ouvimos a palavra dele, a nossa fé é fortalecida. E a nossa fé fortalecida, ela é amadurecida, ela amadurece e ela também nos amadurece. Porque a fé, ela nos leva a experiências com Deus. O amadurecimento da nossa vida com Deus. E o deserto é para isso. Quando você passa por um deserto, você passa por ele completamente sozinho. Ainda que você esteja rodeado de pessoas, ainda que estejamos, ninguém sente a sua sede, ninguém sente a sua fome, ninguém sente a sua necessidade, ninguém vê. É uma coisa pessoal, individual, particular. É assim que é o deserto. É dessa maneira que o deserto funciona, né? E no deserto você está sozinho com a sua consciência. É nesse lugar que você tem o poder de escolher quem você vai ouvir. Se é a voz do Senhor, se é o adversário, porque o adversário se apresenta nos desertos. No deserto de Jesus ele se apresentou. Se é a voz da sua razão, da lógica, ou se é a voz das suas emoções, do coração. Mas, irmãos, fato é que o deserto ele é um lugar disso. Ele é um lugar de ouvir. Ele é um lugar de ouvir a voz de alguém, né? Pois não é à toa que a palavra de Deus é comparada com uma água. No deserto nós encontramos essa água. Nós encontramos essa palavra. Nós podemos dessedentar a nossa sede nesse deserto. Ouvir a palavra de Deus, do Senhor, eu acho que é o mais maravilhoso, né? Porque quando não estávamos passando por uma aprovação, quando não estávamos passando por um deserto, eu acho que ouvir a palavra de Deus era algo escasso. Eu sempre digo que a comunicação horizontal ela evoluiu demais. Vejam só os irmãos, a gente está em 2022, né? Se a gente pegar aí 100 anos atrás, 1922, a gente tem o início ali de uma evolução da comunicação, né? O início da questão do telefone, essas coisas todas. Mas vamos pegar 200 anos atrás, 1822. Meus irmãos, as pessoas se correspondiam, conversavam através de pombo-correio. Não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada. Era pombo-correio, literalmente. E isso eu estou falando de 200 anos atrás. 200 anos atrás. É um espaço de tempo muito curto
Se você calcular os milhares de anos da civilização humana. Então, desde que o mundo é mundo, até 200 anos atrás, a comunicação sempre foi a mesma. Sempre foi a mesma. Então, quando o Senhor Jesus ele fala como o tempo do fim, uma das provas de que o tempo do fim, de que o fim dos tempos está chegando, é a tecnologia, é o crescimento, o aumento da ciência. Em 200 anos a gente deu um salto gigantesco, um salto de evolução que não aconteceu em milhares de anos. Então a gente vê a comunicação horizontal, ou seja, do homem para com o homem, ela evoluiu de uma forma maravilhosa. Hoje você consegue fazer uma videochamada no Telegram, no WhatsApp, onde você quiser, qualquer rede social dessa, com alguém que está do outro lado do mundo, no Japão, se você quiser. Mas essa comunicação ela evoluiu de uma maneira expressiva, de uma maneira significativa nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 séculos. Porém, a comunicação com Deus, que é a comunicação vertical, essa praticamente acabou. O homem não fala mais com Deus. E por o homem não querer se relacionar com Deus, naturalmente Deus também não se relaciona com ele. Deus também não responde. Deus também não fala com o homem. Esse é o cenário. Essa é a situação que nós vivemos agora. Essa é a realidade que nós vivemos agora. É uma realidade de total, podemos dizer assim, de total distanciamento do homem daquilo que é Deus. E o deserto, ele vem para que venhamos a ouvir, para que possamos novamente nos achegar a Ele. A palavra ela diz assim: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Então, para que venhamos a ter de Deus uma proximidade, ou seja, o Senhor venha se aproximar de nós, da nossa vida, o primeiro passo é teu, minha irmã. O primeiro passo é teu, meu irmão, é meu, é nosso. Por isso que o texto diz: achegai-vos a mim. E aí o Senhor ele reage: e eu me achegarei a vós. Deserto é disso. Deserto é para isso, é lugar disso, né? Por isso a palavra midbar, e a raiz dela davá, que significa aquela que sai da boca de alguém, ou seja, uma palavra que sai da boca de alguém. Você está ouvindo a voz de Deus? Será que eu tenho escutado essa voz? Será que temos dado ouvidos à voz do Senhor? Será que temos aprendido dele? Será que temos escutado? Será que temos sido direcionados? Porque é importante isso. Isso é importante. Nós não conhecemos o nosso amanhã, nós não conhecemos o nosso futuro, nós não conhecemos os desfechos para as nossas escolhas. A palavra diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim é um fim de morte. Deus ele conhece. O Senhor sabe. O Senhor sabe de tudo que você está passando, de tudo que você está vivendo, de tudo que você vai viver. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor possa te abençoar nessa noite. Deserto é lugar de bênçãos. Deserto é lugar de ouvir a voz de Deus. A paz, Senhor Jesus.